Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, São Paulo, e esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos fazendo para, de alguma maneira, ajudar as pessoas a lerem e compreenderem cada um dos livros da Bíblia. Nesse estudo, nesse breve estudo, nós oferecemos uma proposta de estrutura do livro, uma perspectiva do porquê o autor escreveu cada um desses livros, mas principalmente quando a gente faz essa série de estudos, a nossa expectativa é que cada um de vocês que estão nos assistindo sintam-se encorajados a ler os livros da Bíblia e também seu coração seja preparado para aquilo que Deus vai falar com você em cada uma dessas leituras. Então, vamos começar o estudo de hoje. O estudo de hoje é no livro de Neemias. E o livro de Neemias leva o nome daquele que se imagina que seja o autor, embora não é possível ter certeza se foi Esdras ou Neemias que escreveu o livro de Neemias, e nem mesmo se foi Esdras ou Neemias que escreveu o livro de Esdras. Esses dois livros, originalmente, Esdras e Neemias, eram um único livro. Se a gente parte da perspectiva de que são livros separados, a gente pode remeter aos escritos do livro de Neemias por volta de 445 a 425 a.C., um texto que foi escrito para contar um pouco do regresso do povo de Deus que estava no cativeiro da Babilônia. Então, podemos afirmar que um dos propósitos porque esse livro está na nossa Bíblia é para nos contar tanto do regresso do povo que estava no cativeiro da Babilônia, mas também para falar sobre a reconstrução da cidade e muros de Jerusalém que haviam sido completamente destruídos na guerra contra a Babilônia. Então, quando a gente lê Neemias, a gente está lendo um livro de reconstrução, tanto reconstrução da cidade e a reconstrução dos muros de Jerusalém. E para que você possa mergulhar neste livro, tem que imaginar como é que seria retornar para uma cidade em um cenário pós-guerra. Por aproximadamente 140 anos, essa cidade tinha passado por uma guerra e seu cenário estava num cenário pós-guerra. Como é que seria reencontrar uma cidade e por onde recomeçar a reconstruir essa cidade? Esse foi o desafio de Neemias que a gente vai ler nos próximos dias. Então, se a gente considera que o livro de Neemias é um livro de reconstrução, uma palavra que pode nos ajudar a resumir este livro é a palavra dedicação. Para mim, na minha compreensão, para que eu possa compreender o livro de Neemias, eu costumo resumir este livro à palavra dedicação, e para reforçar essa minha compreensão, eu resumo também o livro de Neemias no texto de Neemias, capítulo 4, versículo 6. Para mim, Neemias 4:6 resume muito bem tudo que a gente vai ler nesse livro, porque em Neemias 4:6 nós lemos: neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura. Pois, como é que foi possível reconstruir um muro, uma cidade, em um cenário pós-guerra? Neemias 4:6 fala, porque o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando nós temos um povo totalmente dedicado e unidos em torno de um único objetivo, de um único foco, dificilmente uma reconstrução não acontece. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, Neemias sendo um livro de reconstrução, e é uma reconstrução que é viabilizada pela unidade do povo e também a dedicação ao trabalho, eu acho que a gente poderia propor para compreender o livro de Neemias a seguinte estrutura. Quando a gente inicia o livro, Neemias 1:2, tem uma famosa pregação chamada Um Chamado à Angústia, e eu acho que esse título descreve muito bem o que acontece em Neemias capítulo 1 e capítulo 2, porque Neemias ele é um oficial, ele é copeiro do rei Artaxerxes, ele vive neste reino como oficial do governo, e de repente nos conta o capítulo 1 que enquanto Neemias está trabalhando no reino, ele recebe a visita do seu irmão e ele pergunta como é que está Jerusalém.
E aí o irmão conta para ele todo o cenário triste de uma cidade que antes reviveu tantos dias de glória e agora estava devastada por conta da guerra. E aí nesse cenário, diante desta notícia, nos diz Neemias capítulo 1, versículo 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A reação inicial de Neemias ao receber uma triste notícia é uma reação muito parecida com a de nossas reações. Lamentar, chorar, jejuar e clamar a Deus por graça, por misericórdia. Só que Neemias não para no lamento, no choro, na angústia. Ele avança, porque no capítulo 2, quando o rei observa a sua tristeza e pergunta por que você está tão triste, o que você quer, mais uma vez, Neemias se coloca em oração. A gente lê isso em Neemias capítulo 2, versículo 3, quando nós lemos que diz as palavras: com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como é que eu não estaria triste meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas? E o rei pergunta: o que você gostaria de pedir? Neemias 2, versículo 4. Eu orei a Deus. Antes de pedir, Neemias orou. E depois de sua oração, ele diz ao rei: se for do agrado do rei, de seu servo, que o seu servo possa contar com a sua benevolência, que você me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Detalhe: Neemias é um copeiro, ele não é pedreiro, ele não é engenheiro, ele não é da área civil, mas está se dispondo a fazer uma grande obra. Não por ser um grande especialista, mas porque está contando com um grande Deus. Neemias, ele não está fazendo uso de recursos que ele tem, está fazendo uso dos recursos que Deus iria prover. Pois assim ele se sentia inspirado. Talvez não tendo a capacidade para fazer, mas tendo a disposição e a certeza de que Deus estaria com ele. E é nessa disposição, nessa esperança, nessa perspectiva que Neemias então pede uma licença no governo, no cargo que ele tinha no governo de copeiro do rei, e aí ele vai até Jerusalém para começar a mobilização do trabalho da reconstrução da cidade de Jerusalém. O que a gente vê do capítulo 4 de Neemias até o capítulo 7 são empecilhos para que essa obra pudesse acontecer. O capítulo 4 começa com uma oposição externa de dois homens chamados Tobias e Sambalate, que são intitulados como inimigos do povo de Deus. Eles lançam diversos insultos, zombarias, dizendo que aquele plano de reconstrução não seria bem sucedido. Inclusive a gente lê até mesmo em Neemias capítulo 4, versículo 3, dizendo que Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba no muro para que esse muro de pedras desabe. Então, olha que interessante, não apenas ao desgaste da reconstrução, do recomeço, ao desgaste emocional de ter que estar diante daquele cenário pós-guerra, há também esse desgaste da oposição, da ofensa, da opressão, da oposição que é externa. Mas se fosse apenas a oposição externa, isso até poderia ser tirado de letra um pouco mais fácil. O problema é que além da oposição externa, havia também a oposição interna, que a gente vai ver no capítulo 5. Dentro do próprio povo de Deus, tinham pessoas que estavam desestimulando o trabalho. Alguns se recusando a fazê-lo, outros se desestimulando quem estava fazendo, e ainda questões de injustiças sociais que iriam corroer o trabalho, o bom andamento do trabalho. Neemias teve que lidar, então, além de toda a demanda de trabalho, com oposição externa, com oposição interna. E aí nós vamos ler em Neemias capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 19, o que Neemias fez para solucionar, como ele tratou com os problemas internos e os problemas externos. E isso possibilita que a gente entre no capítulo 6, agora não mais com oposição, mas sim com algo mais intenso, uma intimidação. O que começa com uma simples oposição e zombaria, no capítulo 6 começa com uma intimidação. Só que a intimidação ela não vem
de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Os opositores do povo de Deus conseguiram fazer a cabeça de alguns daqueles que pertenciam ao povo de Deus para minar, tentar intimidar Neemias e no trabalho da reconstrução. A intimidação vem de todos os lados, vem do lado também de fora. Esses opositores, eles não cansam, eles não cessam sua perseguição, eles continuam planejando o que fariam para parar Neemias, mas nenhuma dessas oposições consegue intimidar Neemias e fazer com que a obra termine. E por falar em obra terminar, e por fim, mesmo lidando com oposição e intimidação, a obra da reconstrução da cidade, dos muros, é concluída do capítulo 6, versículo 15 até o capítulo 7, versículo 3. No capítulo 7, versículo 3, é o último ato de reconstrução dos muros, quando é colocada as portas da cidade. E isso finaliza a obra de reconstrução, mas não finaliza o trabalho de reconstruir. Em Neemias capítulo 7, do versículo 4 até o versículo 73, nós vamos ver um registro de exilados que voltaram do exílio. Se considerarmos que em Esdras tínhamos visto a primeira e a segunda lista de exilados, a primeira e a segunda imigração, aqui em Neemias capítulo 7, estamos diante da terceira imigração, do terceiro grupo que volta do exílio da Babilônia para voltar a morar em Jerusalém. E aí então caminhamos para o final dessa leitura, do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vemos a nação passando por uma renovação espiritual, e toda renovação espiritual começa com a meditação na palavra, como você está fazendo agora ao assistir esse vídeo. Então você pode esperar por renovo de Deus sempre que você se dedicar à leitura da palavra. É o que está acontecendo em Neemias. Uma cidade que é reconstruída precisa de uma renovação espiritual. Uma renovação que começa com a leitura da palavra, capítulo 8. Quando a gente entra no capítulo 9, a gente vê o progresso dessa renovação espiritual através de jejum, oração e arrependimento. E a gente entra no capítulo 10 com o resultado disso, aonde a leitura da palavra, que nos leva ao jejum, à oração, ao arrependimento, a conclusão disso, o capítulo 10, é o comprometimento que o povo faz com Deus de zelar por sua espiritualidade para que uma nova destruição não ocorra, uma vez que a nação venha a cair, venha a perder as guerras, a ser vencida, porque foi vencida anteriormente em sua fé, abandonando a fé no Senhor. A gente chega no capítulo 11, e no capítulo 12, vendo então a cidade de Jerusalém sendo habitada, o repovoamento do povo, né, na cidade, e finalizamos o capítulo 13 com as últimas reformas que faltavam para que a nação pudesse ser reconstruída. Bom, esse é o livro de Neemias, e quando a gente lê o livro de Neemias, eu acho que ficam para a gente dois desafios bem bacanas. O primeiro deles é pensar que nós não podemos nos deixar intimidar, seja pelo desafio da reconstrução, do recomeço, ou até mesmo pelo desafio da oposição e da intimidação. Se Deus nos chama para reconstruir alguma coisa, maior do que a intimidação, maior do que o problema, maior do que a escassez, maior do que os opositores, é a presença e companhia de Deus nos ajudando em tudo aquilo que nós precisarmos. Esse é o encorajamento do livro de Neemias. Reconstruir com Deus é mais fácil. Reconstruir com Deus é sucesso de uma boa reconstrução. É reconstrução garantida. Esse é o primeiro ponto que a gente aprende na leitura de Neemias. E a segunda questão que nos salta aos olhos quando nós lemos o livro de Neemias é que nós nunca estaremos em uma reconstrução sozinhos quando essa reconstrução é inspirada por Deus. Deus sempre nos faz companhia, nos ajudando a empilhar cada tijolo necessário para reconstruir os muros da nossa vida. Portanto, o livro de Neemias é um forte encorajamento de que não importa qual for o tamanho da destruição, o poder da graça de reconstrução de Deus é sempre maior. Eu espero que esse livro te encoraje
ao encontro com Deus, uma rendição a Deus, de saber que Deus tem planos melhores e maiores do que você pode imaginar. Ele te ama e a sua vida é mais importante para Ele do que você possa imaginar. Ao término desse vídeo, faça uma oração, entregue a sua vida para Jesus, receba Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, porque esse é o início de toda a reconstrução. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e fica o nosso incentivo, conheça a sua Bíblia, porque ao conhecer sua Bíblia você vai acabar se conhecendo, e principalmente conhecendo quanto Deus te ama e quanto Ele se importa com você. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo e quem sabe até mesmo enviar para uma pessoa que está precisando que a vida seja reconstruída e que precisa dessa notícia de saber de que Deus se dispõe a reconstruir com ela a vida dela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve no nosso canal, toda vez que chega um novo vídeo, você é o primeiro a ficar sabendo, o primeiro junto com tantos outros, tá bom? Eu vejo você daqui a alguns dias, quando a gente vai lançar o vídeo do livro de Esther. Até lá, eu espero que você sinta-se abençoado por Deus. Se você quiser conhecer um pouco mais do livro de Neemias, nós realizamos uma série de mensagens sobre esse livro de Neemias, está aqui no nosso canal, a série De Volta para o Futuro, onde nós explicamos com mais detalhes o livro de Neemias. Um grande abraço para você, eu te vejo no próximo vídeo, que Jesus te abençoe.